Hoje nós vamos ler o texto que está em Gênesis capítulo 13. Estou tossindo bastante, então desculpa aí. Queria fazer uma oração antes. Sei que vocês já oraram. Nós oramos, né? Senhor Deus, Pai, me coloco diante da Tua presença mais uma vez. Peço ao Senhor que não seja eu falando aqui, mas que seja o Teu Espírito através de mim. Peço ao Senhor que o Senhor nos livre da falta de entendimento da Tua palavra. Que não haja confusão nas minhas palavras e nem na mensagem que vai chegar ao coração de cada um. Mas que seja o Teu Espírito ministrando o entendimento que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu vou ficar fazendo isso porque eu tô com muita coisa na garganta, tá? Bom, nós vamos falar primeiro, antes de começar o texto, sobre Abraão. Eu ia ler o texto todo, mas eu acho que para ficar claro, é melhor ir contando a história. Não sei se você conhece quem era Abraão. No capítulo 11 de Gênesis vai dizer que Abraão era filho de Terá. Terá, ele teve 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Harã morreu. Ainda com o pai vivo, por volta dos 70 anos dele, Harã morre, mas ele deixa um filho que é Ló. Esse é o sobrinho de Abraão. Abraão se casa com Sara, Naor se casa com Milca, que era filha de Harã, e eles saem da terra de Ur dos Caldeus, que era onde eles estavam, e vão para Canaã. A Bíblia diz que no caminho lá, Terá, que era pai de Abraão, morre com 205 anos. Quando ele morre, o Senhor aparece para Abraão no capítulo 12 e faz uma promessa a Abraão. Eu vou ler essa promessa. A promessa que Deus fez a Abraão foi o seguinte: 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e de ti abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou parar por aqui. Então, o Senhor faz uma promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação e através dele todas as famílias da terra seriam benditas. E a Bíblia diz, lá em Gálatas 3, versículos 6 e 8, como seria essa bênção que essas famílias receberiam. Versículo 6 de Gálatas 3 diz assim: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça, ou seja, a justiça que cobria a vida de Abraão era a fé dele que haveria um descendente na vida dele, que representaria uma grande bênção para todas as famílias. Versículo 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Diga, eu sou filho de Abraão. Você crê em Jesus Cristo? Você é filho de Abraão. E o texto vai dizer, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, por que os gentios seriam justificados? Pela fé. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações seriam benditas diante de ti. Todas as nações serão benditas em ti. Ou seja, Deus revela para um homem que não sabe quem vai ser o descendente, que vai vir da família dele, da linhagem dele, que vai salvar a humanidade. Ele não tinha um entendimento de quem seria Jesus, mas ele sabia, ele acreditava que da família dele seria bendito todas as famílias que assim partissem. Que a bênção que alcançaria ele, alcançaria não somente a ele, mas todos aqueles que crescem na mesma fé e promessa que foi estabelecida sobre a vida dele. E esse Abraão, a Bíblia diz que quando o Senhor fez essa promessa para ele, no capítulo 12, Abraão, ele está ali na terra de Harã, e a Bíblia diz que uma fome toma aquela cidade. Harã também era o nome da cidade. E no versículo 10 do capítulo 12, eu não vou ler, porque o objetivo é o 13. A Bíblia fala que essa fome veio e Abraão, sem pedir a direção do Senhor, o texto fala que ele vai para o Egito, porque ele tinha famílias para sustentar. E quando ele chega lá no Egito, a Bíblia fala que ele
sabia que a esposa dele era muito bonita. Sabe aquelas mulheres bonitas que você fala, meu Deus, que mulher bonita, desenhada. Era a esposa de Abraão. Ele ficou com tanto medo dele chegar no Egito e o povo desejar a esposa dele, e falou, olha só, você vai dizer que você é minha irmã, tá? Porque eu tenho certeza que se eu chegar lá, elas vão me matar. Então você fala que você é minha irmã, e aí vai estar tudo resolvido. Daí o faraó pega e se envolve com a esposa dele. Traz a esposa dele para perto, nem chega a se envolver. Quando ela entra na vida do faraó, a Bíblia diz que, no versículo 13, que Deus pune o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai. Porque Abraão mentiu. E aí a Bíblia fala que o faraó questiona Abraão, fala, rapaz, por que você fez isso comigo? O que eu fiz para você? Ele tinha dado gado, tinha dado um monte de coisa para Abraão por causa de Sara. Ele deu escravos, jumentas, camelos. E ele falou, não, rapaz, sai daqui você e ela vai embora. E aí Abraão volta para a cidade de Canaã, onde Deus havia falado para ele, para a terra de Canaã. E aí nós começamos a nossa história. Então vem esse Abraão, que Deus tinha feito uma promessa, de que através da descendência dele, muitas famílias seriam abençoadas. Nós vamos começar agora o texto do versículo 13. Lê comigo o versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe. Ele, sua mulher e tudo que ele tinha. E Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Vamos parar aí. Então esse Abraão sai do Egito, tendo feito uma coisa errada, né? Mas ele era pai de uma nação, Camila. Ele era um homem escolhido do Senhor, ele era um líder. Por que ele mentiu? Porque, gente, a gente precisa entender que Abraão não era Jesus. A linhagem dele traria o Messias. Mas eu e você não somos Jesus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E é nele em que nós devemos nos manter firmes para não errar. Abraão recebe uma promessa, mas ele não tinha um conhecimento desse Deus verdadeiro. Ele estava começando a se relacionar com ele. E é natural que na nossa jornada de se relacionar com o Senhor, mesmo sendo autoridades, podemos errar. E você vai ver que não só as autoridades erram, os discípulos também. E por que o texto diz que Abraão ele foi para Betel? No capítulo 12, quando o Senhor dá a promessa para Abraão, Abraão sai, desce para Siquém e ele começa a plantar tendas para executar aquilo que o Senhor tinha falado. Ele começou a tomar posse da terra de Canaã. Então ele vai para Siquém, planta uma tenda e ele vai para Betel, entre Ai e Betel, e planta uma tenda ali. Só que ali era uma terra onde habitava não somente a tribo de Abraão, mas os cananeus. Algumas palavras vão dizer os ferezeus. Ferezeus e cananeus é a mesma coisa. Mas os ferezeus, eles eram como se fossem agricultores. Mas todos eram descendentes de Cã. E aí, quando Abraão desce para o Egito por causa da fome, os cananeus, eles serviam a Baal. Eles seguiam a deus Astarote. Você acha mesmo que a tenda ia ficar lá? Não, eles passaram lá pela terra, provavelmente destruíram a tenda. Então, aonde ele havia plantado um altar ao Senhor para tomar posse da terra que Deus havia dito para ele, foi corrompido, sim, provavelmente pelas pessoas que estavam naquela terra. Por isso que o texto diz assim, ó, no versículo 3, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que outrora tinha feito. Antes ele tinha feito um altar, mas provavelmente esse altar não estivesse mais ali. E a Bíblia diz que aonde ele fez esse altar, ele adorou e invocou o Senhor. Algo importante é necessário observar nesse texto. Abraão era um homem de Deus, ele recebeu uma grande promessa e ele acreditou numa promessa. Ele acreditou que dele viria uma grande nação, ele acreditou que através dele as famílias do mundo seriam abençoadas. E ele não só acreditou nisso, como ele começou a agir em favor disso. E ele foi sendo transformado pelo Senhor nesse processo de chegar até receber essa bênção, essa promessa do Senhor. E aí ele comete um erro, ele mente, né?
Mente não, porque Sara era irmã dele mesmo, mas assim, a irmã, naquele tempo, ela era irmã, assim, era familiar dele, né? Então, ele tem um trato, né, com Sara, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que ele fala que toda vez que acontecer isso, Sara deveria dizer que era irmã dele. Mas isso é errado, e Deus o corrige. A segunda vez que Abraão faz esse mesmo erro é com Abimeleque. Só que dessa vez o Senhor se revela para o faraó, ou para Abimeleque, desculpa, e diz para ele que o que Abraão tinha feito. E aí ele vai cobrar lá de Abraão novamente uma postura do porquê ele estava cometendo esse erro. Quando a gente começa a seguir o texto, no versículo 6, começa a dizer o seguinte. 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Se você for no versículo 2, o texto diz, e era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E no versículo 5 ele diz, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. No versículo 6, ele diz que a terra não tinha capacidade para habitarem juntos, e ele diz o motivo por que eles não habitavam juntos. Que ele já citou no texto, mas ele vai ratificar aqui. Porque os seus bens eram muitos. De maneira que não podiam habitar juntos. O que impedia Ló e Abraão de terem um relacionamento em comunidade? Os bens. As posses. Então, vamos pensar. A terra não suportava a quantidade de bens que eles tinham. Só que se você for ler o texto anterior que eu falei com vocês, o Egito trouxe para Abraão bens, por causa de Sara e da mentira que ele contou. Ló provavelmente foi abençoado, né, por andar com Abraão ali, né, e ganhou também suas posses. E eles voltam para a terra de Canaã. Eles estão no caminho, né, da terra de Canaã. E o texto diz o seguinte no versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Olha que interessante. O texto diz que, porque eles tinham muitos bens, isso impedia que eles convivessem juntos. E é óbvio perceber no texto que os bens acabaram gerando contendas. Por que as contendas apareceram? Primeiro, porque a terra não tinha capacidade para suportar todo mundo. Segundo, porque não tinha alimento para todo mundo. Terceiro, porque era muito gado, muita gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz esse estudo baseado no livro de Abraão, de Augusto Nicodemos. E ele fala que naquela época, para você ser considerado um sheik, ou seja, uma pessoa rica, você tinha que ter aproximadamente 100 a 200 tendas, 60 a 100 camelos e 1000 ovelhas e 1000 bodes. Então, era o quanto que você tinha. Então, imagina o cara ter tudo isso. E se você observar o texto os textos que vão seguir lá na frente, quando aqueles reis se levantam um contra outro e Abraão resgata Ló, diz o texto que ele levou aproximadamente 300 e poucas pessoas para guerrear contra esses reis. Então, os estudos dizem que aproximadamente 500 pessoas andavam com Abraão. 500 pessoas é muita gente. Não é? E imagina 500 pessoas num lugar pequeno e as necessidades aparecendo. Comida não tinha para todo mundo, espaço para cuidar das ovelhas não tinha para todo mundo, não tinha pasto para todo mundo. E aí foi aí que eu comecei a entender algo que Deus quer falar conosco, que é sobre as origens das contendas. As origens das contendas, elas começam com as faltas e as necessidades. Você não gera discussão nem problema com ninguém se não está faltando nada e não tem necessidade, não é verdade? Mas quando existem necessidades e faltas, há contendas. O texto é claro, os bens geram contendas. Muitas famílias contendem por bens.
Uma pessoa morre e parece que vira uma guerra, né? Quem vai ficar com o quê? Isso é meu! Não é desse jeito? Não estou mentindo não, porque a gente sabe como é que é a realidade, né, gente? Do mundo. Os bens geram contendas. As posses. Tudo aquilo que na sua vida representa um bem para você, uma riqueza para você, vai gerar contenda. Na ausência dele ou nas faltas. Vamos ver o que o texto fala, como Abraão resolveu essas contendas? Versículo 8 ele diz, e disse Abraão a Ló, ora, versículo 8, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Vamos parar por aí. Olha que coisa interessante. Eu fiquei lendo esse texto tanto tempo que eu fiquei assim, meu Deus, não é isso que o Senhor quer que eu fale, não. Aí eu orei ao Senhor e falei, Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale? Porque antes de dar essa palavra aqui, eu contendi. Eu vou contar minha contenda. Porque a gente fala das nossas falhas, né, irmão? Eu não gosto de palavra temática, me dá agonia, porque parece que você quer falar, né? Você limita o espírito. E quando os meus pais tinham falado, olha, você vai levar uma palavra tal, e vai ter um tema, eu falei, Jesus. Aí eu sou bem sincerona, né? Às vezes é um sincericídio, né? Mas eu vou lá. Aí eu falei, mãe, por que vocês botam tema, não sei o que e tal? Minha mãe, não, minha filha, é só o nome da pessoa, você pode escolher qualquer história. E eu fiquei questionando. Aí, no outro dia, minha mãe falou assim, não, tá bom. Aí, quando saiu a lista lá de que nome que você, da pessoa que você ia pregar, o meu saiu Abraão. Eu falei, não, gente, o que é isso? Passado eu falei sobre Sara, tá brincando comigo? Parece até que tá despertando a minha contenda. Olha as minhas intrigas. Aí eu falei para minha mãe, mãe do céu, eu saí com Abraão, mas eu falei sobre Sara, o que eu vou falar? E ela disse assim, filha, a Bíblia, ela é muito grande. Tem muita coisa sobre Abraão. Deus, a palavra se renova. Aí eu peguei, fui para o quarto e Deus falou assim, pois é, tu vai falar de Abraão e Ló. Tu vai falar sobre contenda. Eu falei, já entendi. Mãe, desculpa aí. Entendeu? Por eu estar na contenda aí, porque, gente, às vezes a gente tem isso, a gente cria uns questionamentos tolos. A quem Deus deu a autoridade para separar a missão de levar a palavra? Foi para mim? Eu levo o que Deus quiser que eu leve. Se Ele falar através dos pastores, leve isso, eu vou levar, porque eles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus para levar a obra, não eu. E aí, eu fui pedir desculpa e me coloquei no meu lugar de, né? Cala a boca, sincericídio, né? Então, às vezes, a gente quer contender. Vamos prestar atenção na palavra de Abraão para Ló? Ele disse, não haja contenda entre mim e ti. Gente, isso aqui é fantástico. O rapaz, ele tinha 500, eu vou colocar 500, era aproximadamente, ok? 500 pessoas para cuidar. Os pastores de Abraão estavam contendendo com os pastores de Ló. Ele poderia chegar e falar assim, olha, abre mão dos seus bens, porque como eu sou o sheik, né, vamos dizer assim, como eu sou o que tenho mais condições, assim a gente fica junto. Mas o que ele fez? Ele fez algo que eu e você devemos fazer muitas vezes. Existem assuntos que se você mexer, quando mais mexe, pior fica. Tem hora que você não tem que falar. Tem hora que tem um assunto que você tem que deixar a igreja. Então ele diz para Ló, não é bom que nós venhamos a contender a igreja. Abraão era pai de uma nação. Ele carregaria consigo a descendência que levaria Jesus e ia libertar o povo e alcançar Ló e todo mundo. Você acha que ele estava se importando com a briga de pastor? Você acha que ele estava preocupado com isso? Ele estava muito mais preocupado que o relacionamento dele com Ló se estragasse ali e ele não pudesse alcançar a vida de Ló, porque ele sabia que Ló representava uma autoridade para aqueles pastores, do que necessariamente ter razão.
E às vezes abrir mão da razão por um propósito maior é a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Então Abraão vira para ele, olha, ele dá uma dica. Não é bom que haja contenda entre mim e você. Muito menos entre os meus discípulos e os seus discípulos. E aí ele diz o quê? Tá vendo a terra? Escolhe. Olha que coisa linda, com a autoridade guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas Abraão errou, ele mentiu. Pois é. Mas Abraão, diante da palavra de Deus, era um homem obediente. Era um pai de fé. Mas homens de Deus obedientes também erram. E você vai ver que Ló também erra. Porque tanto eu quanto você precisamos e carecemos da glória de Deus. Para permanecermos no Senhor. Então não adianta eu achar que o fato de alguém ter um chamado, ou eu ter um chamado, a pessoa nunca vai errar. Mas às vezes há contendas aqui na terra pelas necessidades de habitar, de conviver, que nós não vamos conseguir suprir. E às vezes nós precisamos pegar tudo isso e refrear no Senhor. E eu vou explicar isso mais para frente. Então Abraão, ele sabia que a sua promessa estava no Senhor. Olha que lindo, gente. Olha que coisa linda a autoridade desse homem. O cuidado com Ló. Toda a terra era de Abraão. Escuta o que eu estou falando. Toda a terra era de Abraão. Toda a terra era de Abraão. E ele vira para o discípulo dele, que foi quem converteu Ló, foi Abraão. Porque foi Ló órfão que Abraão pegou, ele órfão, e carregou ele até os dias que se seguiram. Então ele vira para o discípulo dele e fala assim, escolhe a terra que você quer ir. Olha que coisa linda quando você não quer contenda. Às vezes as pessoas querem, sabe, contender por coisas, eu quero. Mas um servo do Senhor sabe quem é seu pai, que o seu pai te dá tudo, que o seu pai é dono de tudo. Fala assim, escolhe para onde você quer ir, varão. Vai, pega o que você quer. Para onde você quer ir? Olha que coisa bonita. Escolhe para onde você vai, porque eu vou para outro lugar. Uma pessoa que confia no Senhor, ela sabe que, independente da desavença, se Ló escolhesse para a direita ou para a esquerda, Abraão não sairia do propósito de Deus. Porque quando você não contende, você dá o direito para Deus operar o propósito dele. Você é abençoado. A palavra do Senhor diz... Cadê? Uma coisa interessante aqui, ó. Provérbios 23 diz assim: honra é para o homem desviar-se da contenda, mas o tolo se intromete nela. Sábio é aquele que fica calado. Antes eu achava que as pessoas, quando elas... Já falei que eu gosto de contender, né, gente? Eu adoro. Antes eu achava que quando eu expressava minhas opiniões e as pessoas ficavam caladas, era porque eu estava tendo razão. Tolo era eu. Calado fica quem não quer contender porque me ama. Tolo é aquele que não para de falar. Então, muitas vezes, uma pessoa se cala não porque ela te odeia ou porque ela está te dando razão. É porque ela sabe que se ela falar, ela vai perder a amizade, vai perder o carinho, vai perder o amor, vai falar coisas que ela não deve falar, que na hora da raiva a gente fala, e ali você pode perder grandes amigos. Grandes propósitos. A Bíblia também diz em Provérbios 26:20, sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Como é que você faz um caluniador parar de ser caluniador? Não dá asa para ele. Deixa ele falar e você fala, beleza, irmão, que Deus te abençoe, tchau. E ó, porque se você se envolver, você vai entender algo que vai acontecer dentro de você aqui mais para frente. Então, Abraão entendia o propósito. Como eu disse, existem certos conflitos que um verdadeiro líder do Senhor, ele precisa dizer, vamos parar? Está na hora de se afastar um pouquinho? Está na hora da gente não conversar sobre isso. E você quer falar, e ele está dizendo não. Porque existem assuntos que nem o líder, nem você vai conseguir resolver. Então, a melhor coisa é calar. E aí o texto segue. Ele diz assim, escolhe a terra para onde você vai. Aparta-te de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí, quando eu estava lendo esse texto, Deus falou para mim ler Tiago. O livro do Tiago.
capítulo 4, versículo 1. O que diz lá em Tiago? Preste atenção. Tá aí no texto? Lê, gente, aí para mim. Cadê, ó? Lê. Toda a igreja lê. Parou. Você entendeu que isso é uma pergunta? Lê de novo, então, para você entender que isso é uma pergunta. Lê. Agora ele vai responder da onde? Lê. Da onde procede as brigas, as contendas que existem entre a gente? Das guerras que tem dentro de você. Dos prazeres. Olha o que o texto diz. Há prazeres dentro de você que estão guerreando. Eu quero isso, eu quero aquilo. E esses prazeres, essas coisas que nós desejamos, começam a guerrear entre a gente. E num pequeno conflito entre um irmão, seja ele da igreja, da família, de onde for, há uma guerra acentuada. Porque já havia uma guerra interna dentro de você. Se você percorrer esse texto, no versículo 7 e 8, vai dizer uma coisa muito importante. Vamos lá? Ele diz o versículo 7 de Tiago, capítulo 4. Ele diz assim, lê aí. Para aí. O que significa sujeitar? Você sabe? Refreia. Para, reprime. Obedece. Em quem? Mas espera aí, o mesmo capítulo está dizendo que as guerras e contendas vêm por causa dos prazeres e os desejos que há dentro de mim. E ele está dizendo que eu tenho que reprimir e refrear, hein? Aí olha o que ele vai dizer no seguinte. O diabo está nos prazeres que militam dentro de você. E para você resistir ao diabo, você precisa resistir primeiro no Senhor. Então, se eu não me envolvo com Deus, se eu não estou no Senhor, logo eu consigo refrear os meus prazeres, os meus desejos e as minhas necessidades? A resposta é clara: não. Eu não vou conseguir refrear as minhas necessidades. Jamais eu vou. A palavra do Senhor diz, eu li isso hoje, em João, capítulo 15, versículo 1. Escuta isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Nós estamos sendo limpos no Senhor. Por quê? Vou te dizer porque você está sendo limpo. Para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que limpa você? A palavra. Você está lendo a palavra para refrear os seus prazeres? O quanto da palavra você tem lido para ela limpar você? Porque você se alimentar do que um pregador fala, não te limpa. Você se alimentar de palavras na internet não te limpa. O que limpa você é você sentar e ler a palavra. E ser limpo por ela. Olha o texto dizendo, como pode, versículo 4 do capítulo 15 de João. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Como é que você quer ser limpo sozinho? Ele está dizendo, se não permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim, eu, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada você pode fazer. Não adianta eu querer entender o mundo espiritual e aonde as guerras começam se eu estou querendo ter razão. Abra mão da sua razão, reprima os seus desejos na mão do Senhor e Ele vai te mostrar da onde vêm as contendas que estão militando dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso ministério. E hoje em dia. Vamos seguir. Então Abraão diz para Ló: vai. Preste atenção na reação de Ló. Versículo 10. De Gênesis, capítulo 3, versículo 10. E levantou os seus olhos. Quem que levantou os olhos? Ló. Espera aí, deixa eu ver a terra que ele falou que eu podia ir, né?
E ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Olha como é que o pecado é bom. Aqui Deus está mostrando para a gente uma coisa muito importante. Quem era Ló aos olhos do Senhor? Antes de eu entrar nisso daqui, para você não perder o eixo. Quem era Ló aos olhos do Senhor? 2 Pedro 2,6 a 9 diz assim: E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as as ruínas completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló. Ló era? Você pode ser justo e fazer escolhas erradas. Você pode ser como Abraão, um grande líder, e mentir. Eu não estou dizendo que você pode no sentido de poder, que você tem que fazer. Estou dizendo que há possibilidade. Porque todos nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus. Então, Ló era justo. Aí o que o texto diz? Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque quando o justo tem uma escolha errada, ele chega numa terra que não é para pisar, chega ali e ele se incomoda com o ambiente. Ele se incomoda, porque um justo, ele pode errar, meu irmão, mas ele não é conivente com o pecado. Ele pode falhar como um acidente, mas ele não permanece no pecado. Então, a Bíblia diz em Gênesis 10 que Ló levantou os olhos, viu toda a terra e o que ele pensou? Olha só como é sagaz os desejos e os prazeres. A terra não estava boa com alimento. Não tinha ambiente para sustentar todo mundo. Então, quando Abraão virou para Ló e disse, escolhe a terra, o que ele fez? Ele olhou com os próprios olhos, quer dizer, a ganância do coração. Ele viu a campina do Jordão, ela fica perto do Mar Morto. E lá tem água, né? Então, imagina, né? Apesar que tudo lá, né, não era esse tanto de sal que tinha hoje, tá, gente? Era diferente. E aí, ele olha a campina do Jordão e o que o texto diz? Depois da parte de Sodoma e Gomorra, ele diz, e era como o jardim do Senhor. Quer dizer, às vezes os nossos prazeres, a gente fala, mas eu sinto Deus ali, né? Tão bonito para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Eu não vou ficar aqui no meio dessas contendas, não, dessas guerras, eu vou sair daqui. Igual Abraão fez quando ele saiu de Canaã e foi para o Egito, porque estava tendo fome na cidade. E aí, o texto fala que ele olhou e falou, gente, parece o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O Egito representa o quê, gente? Paganismo, outros deuses. A terra do prazer, eu quero ficar ali porque é mais confortável para mim. Aí a Bíblia diz o quê? Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E apartou-se um do outro. Agora olha que fantástico. Segue o texto. Primeiro eu quero fazer um adendo sobre isso. Todas as vezes que você fizer escolhas, apresente para o Senhor primeiro. Para onde você for, para onde você quer ir, só saia com a direção do Senhor. Segundo, nem todo conflito precisa dividir. Canaã não era uma terra que aparentemente alguém olharia e diria, eu quero ficar ali, porque tinha pouco espaço, tinha chances de ter contendas e dificuldades. Mas era a terra que Deus tinha a promessa de realizar aquilo que Ele queria e cumprir o propósito na vida de Abraão. Não saia da onde o Senhor não disse para você sair. Quando seus olhos desejarem muito algo e agradar muito os seus prazeres, vigia. Assim como Elimeleque, ele saiu da terra de Betel, por quê? Porque a terra tinha fome. E a Bíblia diz que ele levou sua família para a cidade de Moabe. Moabe era a cidade onde o filho do incesto de Ló, com as filhas dele, porque as filhas dele doparam ele,
porque os genros morreram na cidade de Sodoma e Gomorra. Elas ficaram com medo de não casar, doparam o pai, tiveram relações com eles e geraram a Moabe e o outro que eu não lembro o nome agora. Se alguém lembrar, me fala. A Amonitas e os Moabitas. A cidade de Moabe era uma cidade promíscua. Tinha pecado à torta e à direito. Mas no tempo da fome, o lugar do pecado é onde tem alimento. No tempo da necessidade da terra, a cidade do pecado brilha os olhos. Te faz querer deixar um lugar que Deus mandou você ficar, para você ir para outro que Deus não mandou você ir. E ele foi para lá. E o que aconteceu com Elimeleque? Ele morre, seus filhos morrem, e sai Noemi com a sua nora, sem descendente. Frustrada, porque se prendeu a desejos e culpando Deus. Porque a gente faz isso, a gente culpa Deus pelas nossas más escolhas. E o texto vai seguir, dizendo que Ló, ele levanta os seus olhos por conta própria, analisa a terra por conta própria, escolhe a terra que aos seus olhos é melhor por conta própria. Ele acha que a terra parece o jardim do Senhor, atraiu seus desejos e ele vai. No versículo 12 de Gênesis diz assim: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Olha onde ele foi armando as tendas dele, né? Até um bom lugar, né? Para não dizer outra coisa. Ora, versículo 13. Eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Agora eu quero que você preste atenção. Porque nós vamos fazer uma comparação da reação de Ló procurando uma terra e da comparação de Abraão procurando uma terra. O texto diz: e disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus. Quem foi que levantou os olhos? Abraão? Foi o Senhor que mandou ele levantar os olhos. Quando você precisa sair de uma terra, Deus que manda você olhar. Deus quem manda você ir. E aí ele disse: levanta os seus olhos. E aí ele fala com ele: e olha desde o lugar onde você está. Ele estava paradinho e falou assim: olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que você vê, eu vou te dar. Gente, olha que lindo. Enquanto Ló não tinha ainda o entendimento da dimensão do pai dele, que era Deus, Abraão tinha. Ele sabia que aquela terra toda era dele, de Ló. Não interessa para onde Ló ia. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você entende o propósito, você sabe quem te sustenta, você sabe quem te alimenta. Você não tem necessidade de contender. E aí ele pega e fala assim, no versículo 16: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E ele falou assim: levanta-te, preste atenção. A Bíblia diz que Ló levantou e foi. Quem foi que mandou Abraão levantar? O Senhor. E o Senhor disse: levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus para sair de um lugar e ir para outro, é o Senhor que levanta os nossos olhos. Os nossos desejos estão adormecidos mesmo, porque opera em nós o desejo e a vontade de Deus. E aí você é guiado pelo Senhor, é Ele quem manda você levantar os olhos, é Ele quem diz para onde você tem que olhar, é Ele quem fala para a terra que você vai pisar, Ele diz o que você vai fazer e qual é a obra que você tem que completar. Mas os prazeres e os desejos me levam para onde eu quero. Os prazeres e os desejos, eles muitas vezes, gente, impedem a gente de chegar e alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. E o texto vai continuar dizendo: e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Eu queria muito que vocês entendessem o que o Senhor quer falar conosco. A Bíblia diz em Provérbios 28, 25, ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prospera. Você não precisa contender com ninguém. Se existe algo que você não consegue resolver, a melhor forma de resolver assuntos inacabados, às vezes é não falando deles
e deixando o Senhor resolver. Eu vou dar, como eu tenho um tempinho, um pequeno testemunho a vocês, que aconteceu até no meu casamento com o Léo. Eu e o Léo, o pessoal olha assim, eles estão bonitinhos. Não, gente, a gente tem opinião muito diferente. É água e, né, ele é café com leite e eu sou Nescau. Né? A gente é diferente. E nós passamos muito tempo do nosso relacionamento, como meu marido não gostava muito de conversar, eu tentando conversar e ele não queria. Só que aí, eu orei tanto para a gente conversar e falar um com o outro, e quando começou a falar, eu falei, meu Deus, tá tão diferente. Parece que ele falava que queria ir para a esquerda e eu dizia que queria ir para a direita. Eu falei, não, meu filho, tá errado esse negócio. Não tá funcionando, não. Só que era engraçado que, né, amor, a gente tinha atrito na conversa, mas a gente voltava e conversava de novo. E foi anos assim. Sentava, conversava, ele pensava diferente de mim e eu dele. Às vezes a gente ficava chateado um com o outro e ficava bicudo, mas eu falei, não vou desistir, a gente tem que tentar, nós dois, apesar que às vezes a gente fica chateado, né? E hoje, nós temos um diálogo muito bom. Graças a Deus, a gente consegue ter diferenças, mas não dividir. Porque a gente não desistiu de estar juntos. A gente não desistiu de conversar. Existem coisas que ele tem um ponto de vista diferente do meu até hoje. Mas hoje eu não olho com raiva como eu olhava antes, ou pensando, ai meu Deus, a gente não vai dar certo, não. Não, eu olho e falo, não, tudo bem. Ele olha para mim e fala, não, tudo bem, na hora. E é engraçado que quando você começa a se aproximar do Senhor, porque foi isso que virou a chave lá em casa, da gente começar a dar certo na comunicação. Quando você se relaciona com o Senhor, Deus transforma aquilo que você considera impossível. Tinha coisas que eu falava com ele, amor, faz isso. E ele, não, eu sou velho, não sei o quê. E hoje ele faz sem eu pedir. E às vezes ele nem percebe. E eu acredito que tem coisas que eu vou fazendo, porque eu tenho visto que existem certas contendas e discussões que nós temos que são tão tolas, que eu olho para trás e eu falo, meu Deus, que bobagem. Que besteira. Que coisa boba. Mas quem consertou e conserta a gente é o Senhor. Desde o dia que a gente começou a orar mais em casa, ler a Bíblia juntos. A gente sempre orou e leu a Bíblia junto. Mas a gente começou a fazer disso algo mais intenso. A gente começou a se repreender e ouvir a repreensão do outro sem se ofender. Eu comecei a ouvir as críticas dele sobre a forma de eu falar, e ele começou a ouvir minhas críticas sobre as formas dele de agir também. E a gente começou a se entender. É claro que tem muitos ajustes a acontecer ainda, igreja. Porque nós estamos na terra, tá? Entendeu? A gente só vai melhorar lá no céu. Para de, né? Às vezes a gente viaja achando que, né? A gente fica procurando uma perfeição de igreja, de família, de casamento, de filho. Existe isso não. A gente tem que corrigir, ser corrigidos pelo Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte sobre a correção. E eu queria finalizar com ela, para vocês entenderem uma coisa. Cadê? Onde é que está aqui? Se eu achar, né, gente? Que eu botei, foi um auê aqui. Cadê? Aqui, ó. Hebreus 12:11 diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas ela gera tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, você só recebe paz se você, quando é corrigido, muda a atitude. Você precisa aceitar a correção do Senhor para que você possa ter paz e ter justiça. Mas se você fica o tempo todo querendo ser o juiz, como a justiça e a paz habitará na sua casa se ela não procede de você? Então o texto vai dizer no versículo 12, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Isso está no Novo Testamento, gente. Nossas mãos são enfraquecidas, nossos joelhos são vacilantes. Sem o Senhor, a gente não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis. Aí ele vai dizer, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Não perca a fé de nós restaurarmos relacionamentos aqui na Terra. Mas existem certos relacionamentos e certas feridas que algumas pessoas não vão querer mexer até o dia que Deus quiser. Isso não é um problema nosso.
Resolva as feridas da sua vida. Resolva as pendências da sua vida. Porque o evangelho tem mais a ver com a transformação na sua vida e no que Deus quer fazer através da sua vida do que necessariamente no nosso julgamento do que Deus vai fazer na vida do outro. Porque quando você começa a restaurar você, Deus restaura a sua casa, Deus restaura o seu lar, Deus restaura a sua família. Porque a sua visão mudou, porque você foi transformado. Não tem nada a ver com o outro. Tentar curar o outro é literalmente estar numa areia movediça. Quanto mais você tenta sair, mais você afunda. Mas quando você tenta, através do Espírito Santo de Deus, transformar a sua vida e ter a visão de Abraão, ele não estava preocupado, ele não queria contender com Ló, ele precisava que Ló tivesse um bom relacionamento com ele. E foi isso que salvou Ló de Sodoma e Gomorra. Imagina, amor, eu te salvar de Sodoma e Gomorra. Mas isso que salvou ele de Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, vamos ser ensinados pelo Senhor. Líderes vão errar. Justos discípulos também vão errar. Mas preste atenção. A Bíblia diz que o Senhor pegou Ló, um justo, no meio de um povo incrédulo. E ele não sofreu a condenação que eles sofreram. Então, nós que somos servos do Senhor, que temos andado no caminho do Senhor, o mundo pode se acabar. O povo vai errar e vão ser corrigidos. Nós vamos estar vendo isso, mas o Senhor vai nos livrar. Se formos justos diante do Senhor, amém? Eu queria fazer uma oração, queria que você fechasse seus olhos. Talvez você veio aqui hoje e você pensou assim, meu Deus, eu estou vivendo um relacionamento que não tem a possibilidade da gente ajustar. Eu também não tenho conseguido me relacionar com o Senhor. E você veio aqui e você quer se relacionar com Deus para entender essa paz que excede todo entendimento. Para você entender que você é filho de Abraão. Que Jesus veio para mim e para você. Que Jesus veio para nos salvar. E talvez você não entendeu isso. E talvez você tenha tantos conflitos na sua cabeça. Mas o Senhor está dizendo assim para mim e para você hoje. Refreia todos os seus desejos e prazeres na minha presença. Sou eu quem consigo combater a sua carne. É através de mim, não de você. O Senhor é a videira, nós somos os ramos. Um ramo que está no Senhor dá fruto no tempo certo. Ei, tem frutos que dão frutos após 5 anos, após 10 anos. Cada fruto tem um tempo certo. Eu não sei qual é o fruto da sua vida, mas se você estiver na videira verdadeira, o Senhor Jesus no tempo certo vai trazer sobre você o fruto de justiça. Mas se você não permanecer no Senhor e prazeres e desejos aumentarem dentro do seu coração, infelizmente seremos cortados da videira e queimados. Mas o Senhor não tem isso para nós. Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa estar, Jesus, colocando em nossos corações hoje, Pai, o desejo de sermos literalmente enxertados nessa videira, de crer que somos filhos de Deus, de crer como Abraão creu, Pai, num descendente que ele nem sabia o nome, Senhor, mas que esse descendente abençoaria famílias. Traz essa fé de Abraão para nós hoje, Pai. Desse pai da fé, Pai. Deus, em nome de Jesus, se existe alguém aqui, Pai, que por um acaso, Senhor, está com dificuldades de se relacionar, está com dificuldades de resolver problemas na sua vida e não conhece o Senhor verdadeiro, que traz a paz que excede todo entendimento e nos liberta, que o Senhor possa alcançar esse coração, meu Deus. Que o Senhor possa vir, Jesus, e falar com ele hoje ou com ela, Pai, e trazer essa paz que excede todo entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos permanecer no Senhor e as suas palavras, Senhor, permaneçam em nós, Pai, porque o Senhor não falou, Jesus, no Antigo Testamento à toa, Pai. Pegue as minhas palavras, atas ao teu coração, guarda ela, enrola no seu pescoço, prende na sua roupa, para onde você for, leva a palavra é que liberta, não são as pessoas falhas que libertam, Senhor, é a tua palavra. Se a tua palavra não for pregada, o evangelho não alcança a nação. E se o evangelho não alcança a nação, as pessoas não te conhecem, Senhor. Elas não vão habitar na morada com o Senhor, papai. Oh, meu Deus, que nós possamos guardar a tua palavra. Muitos têm perdido a palavra, Senhor. Muitos aqui têm deixado de buscar a palavra. E é por isso que a libertação não vem. É por isso que as coisas ruins têm acontecido e você não sabe como sair. Seu coração está nos prazeres, nos desejos carnais. E o Senhor está dizendo para você voltar para a palavra. Busque a palavra, leia a palavra,
medita de dia e de noite. Não é religiosidade, é evangelho, é cura. A cura vem. Às vezes Deus separa o povo para unir. Às vezes Deus separa para unir. A separação revela as suas guerras e discórdias internas. O Senhor está dizendo para buscarem enquanto é tempo. Porque é a palavra que cura, igreja. Estamos atrás de palavras por causa de pessoas. E o Senhor quer que a gente busque a palavra pela palavra. É a palavra de Deus que liberta. É Jesus Cristo na cruz, crucificado. O seu sangue remiu os nossos pecados. Não foi nenhum pregador da palavra além de Jesus Cristo. Nem Paulo, como um homem íntegro, ousava ter sobre ele a autoridade do Espírito Santo de Deus e dizer que vinha dele essa autoridade. Porque toda autoridade é delegada por Deus e todas elas levam para Jesus. Retira os seus olhos dos faraós, do Egito, dos homens, porque haverá dias de grandes conflitos, e aqueles que estiverem na palavra perceberão e se calarão, mas aqueles que não perceberem irão dividir, irão separar, irão se afastar, porque não estão alicerçados na videira. A videira verdadeira é Jesus. Aquele que está em mim, aquele que está em mim, cuidado, cuidado nessa terra para você não cair. Aqueles que estão no Senhor permanecem firmes, mas os que se desviam do Senhor, grandes caminhos de dor haverá. Talvez você está vivendo um conceito de perdas. Deus está te falando, clame por aqueles perdidos. Pare de julgar suas ações. Pare de querer ensiná-los como funciona a libertação que vem do Senhor, no tempo do Senhor. Quem trouxe o filho pródigo para casa não foi o pai. Não foi o pai da casa, foi o pai do céu. Quem disciplinou o filho pródigo foi o pai do céu. O pai da casa esperava todos os dias. Ele orava, ele acreditava, ele não desistiu. Por que você desiste? Porque você não crê que veio um descendente chamado Jesus para salvar você e sua família. A sua falta de busca ao Senhor tem tirado a credibilidade do Senhor. Volte-se para o Senhor. Se está se contendendo, dobra o seu joelho. Irmãos, Deus não faz a gente dobrar o joelho no meio da contenda para dividir, mas para unir de novo. Deus faz é para unir de novo, para restaurar. Que Deus abençoe vocês, igreja, em nome de Jesus. Renova